Então vamos lá, vamos começar. Já começamos, na verdade, né? Bom, queria agradecer em nome do CEBEL a possibilidade de estar aqui. Eu me emociono muito de poder estar conversando com essas figuras que foram tão importantes para a minha vida, mas também para a vida do pensamento de Levinas no Brasil e na América Latina, que é Luiz Carlos Suzin, Ricardo Tim, e que nós vamos conversar hoje sobre as histórias que eles carregam, os seus escritos, a forma como vem vivendo, acima de tudo, o pensamento de Emmanuel Levinas. Eu olho para Pivato como um levinasiano mesmo, Sim. no sentido mais profundo. Eu fui aluno formalmente, né, do Pivato em várias situações. Eu me lembro, ele tinha algumas máximas, né? Ele dizia, por exemplo, se tiver, eu posso estar escrevendo o melhor texto do mundo, mas se alguém precisar de ajuda, eu tenho que largar tudo e primeiro é o rosto. Ele sempre dizia isso, né? Então ele tinha uma postura que ia muito além das ideias, vamos chamar assim, né? A forma como ele sempre digamos, aglutinou pessoas, né? Tanto é que formou muitas gerações aqui na antropologia filosófica, aquela linguagem que se assemelhava quase a um encantamento, né? Aquela linguagem que as pessoas entravam, era um convite ao encantamento, né? Com a própria filosofia e com essas categorias. Então, é um professor nesse sentido mais pleno do termo, né? De realmente te convidar a sair daquele lugar que tu já estavas e levantar voo. Marcelo, eu como aluna de Pivato, tanto na graduação quanto no mestrado, que me chamou muita atenção nele foi a capacidade dele de escuta, que me pareceu muito diferente de tudo que eu já tinha visto. Né? Como é que tu vê isso no Pivato, essa postura dele, como isso combina com a filosofia de Levinas, se tu também vê assim como eu vejo na pessoa dele? Eu acho interessante porque ele conseguia ser um profissional que separava algumas questões assim da própria padre, um padre, mas ao mesmo tempo ele não deixava de ser padre no sentido de uma compaixão de um pai, assim, né? Mas ele conseguia ser totalmente profissional na parte acadêmica, discussões filosóficas, nos seminários, né? Isso é muito legal, assim. Tinha aquela influência que a gente sabe, né? Toda a história enorme, um conhecimento teológico, de ter estudado profundamente no Vaticano, coisas muito poderosas nessa área ligado à igreja, mas era muito bonito ver isso, um profissionalismo imenso e a relação humana de uma forma compassiva, assim, né? Como tem que ser, ou seja, dava testemunho na própria compaixão, no relacionamento, a um testemunho vivo, diferente, né, de um professor que seria mais frio e que isso você não via isso vivenciado, que não incorporaria isso na sua ética, né? Ali tem uma incorporação completa, suave, altamente, que escutava profundamente, compassiva mesmo, né? Esse é um ponto, né? Sabe que suave é a pessoa dele. A pessoa. Né? Ele desdobra o pensamento com uma grande delicadeza, com calma. Eu sempre vi nele um místico. Exatamente. Agora, um místico com o pé no chão, aquele místico que sabe que precisa socorrer antes de refletir sobre a dor, né? Precisa socorrer a dor. Ele, nesse sentido, muito coerente com esse pensamento. Mas sempre, pela sua postura, de suavidade, de delicadeza, ele também possibilitava muito acolhimento. Acho que por isso também que houve muita motivação para fazerem TCCs, para depois continuar. Dissertações, e a gente começamos a receber gente de todo lugar que vinha procurar, né? E nesse sentido eu me sentia muito em casa de ver que alguém que para mim vai na frente como mestre, como ele, da estatura dele, abria caminho naturalmente, né? Não se importava muito com essas resistências que os outros tinham, fazia o caminho dele. E aí foi muito impressionante, porque aquilo ali de algum modo me fisgou. Eu digo, vale a pena, apesar de tudo, apesar desse cansaço que eu já estava com
com a lógica da filosofia, eu sempre fui da performance, eu fui da música, fui de outro tipo de envolvimento com a realidade. Vale a pena, não obstante, né, trabalhar essa questão da alteridade, porque essa é a questão, para mim foi a questão, ela continua sendo até hoje. Né? Então, a partir dali eu entrei nisso. Tudo que eu fiz a partir dali, do ponto de vista de textos, tem o tom e a nota, vamos dizer assim, da assombração da alteridade, né? Tentando ser fiel a esse movimento. O universo não é que tu chegue e agora tu intencione com alguma coisa na fenomenologia. É que alguma coisa invade o teu campo da visão e desconstrói totalmente as tuas dimensões rígidas de correlação. E tu é obrigado a intencionalizar com aquele objeto. Então, o exemplo de uma borboleta que entra, que tu para tudo e vê. Ali surge a consciência intencional, né? A consciência que é acordada, é desperta por um fato, né, que invade a percepção. Mas, de qualquer forma, meu orientador de facto foi o professor Suzin. Né? Então, eu muitas vezes ia até ali a Casa dos Capuchinhos, né? Nós tínhamos as orientações, né? E depois até almoçava lá e tal. Sempre foi um período muito profícuo, assim, foi meu verdadeiro professor, vamos dizer assim, nesse momento, e orientador de fato foi o professor Suzin. E falando de Suzin, né, a gente está aqui com a obra, né, que eu acho que tenho absoluta certeza, introduziu o pensamento de Levinas para muitos e muitas. E continua. E continua, e esse ano essa obra completa 40 anos. 40. Então também tem muito desse material que a gente está produzindo aqui, também é uma homenagem, Suzin, né, a tua trajetória aqui e o quanto essa obra foi fundamental para muita gente. Aquilo para mim iluminou. É isso que eu estou buscando. E isso vai ser útil, porque isso fica dentro da linguagem que eu sinto o sabor da linguagem na fenomenologia, mas ao mesmo tempo abre por uma postura ética daquelas que a gente está precisando. Então foi isso que me fez percorrer esse caminho. Começou aí. Foi um encontro profundo. Uma coisa que eu já sabia lá da Europa, que o Heidegger disse, o Levinas, falando do Levinas, né, o Heidegger disse, bom, ele tem um livro que eu não me baseio nesse livro, que era a escritura judaica, né, hebraica. E o Levinas responde, ele diz, olha, um versículo de Heráclito e um versículo de Isaías, a questão é saber refletir e fazer filosofia a partir de uma tradição e de uma narrativa, de um texto. Exato. Não importa que seja de Heráclito, se é de Heráclito é filosofia, se é de Isaías é teologia. E não tem como a gente falar da recepção de Emmanuel Levinas na América Latina sem falar de um nome que é Henrique Dussel, né? O grande filósofo argentino-mexicano, recentemente falecido, né? Faleceu ano passado, 2023, em novembro de 2023, vai fazer um ano agora. E o Henrique Dussel certamente não foi o primeiro filósofo a ter lido Levinas, né? Mas foi aquele filósofo, o primeiro latino-americano ao menos, né? A ler Levinas. Mas foi o primeiro latino-americano a introduzir os conceitos, as ideias, as noções, as categorias de Levinas com as suas obras. E isso por volta em fins dos anos 60, início dos anos 70. Em que contexto ocorreu o contato do Dussel com Levinas? Então, em fins dos anos 60, o Dussel estava escrevendo uma ética, que hoje nós conhecemos como a primeira ética dele, das 3 que ele escreveu, né? Ele tem uma segunda ética que é dos anos 90, que é a ética da libertação, e tem uma terceira ética que é dos anos 2000, 2014, né? Que são 14 teses de ética. Nos anos 70 ele lança Para uma Ética da Libertação Latino-Americana, que é uma obra em 5 tomos, e ele estava escrevendo em fim dos anos 60 essa ética. Ao que um colega dele, filósofo, Juan Scanone, também já falecido, né, argentino,
tomou contato, né, com a obra levinasiana, né, com Totalidade e Infinito, e sugeriu a leitura para o Dussel, né, dizendo, olha, acho que talvez tu se interesse por esse pensamento, por essa filosofia. E o Dussel lê Totalidade e Infinito, e ele mesmo sempre o diz, né, quando se referia ao encontro dele, ao encontro com a filosofia levinasiana, que Totalidade e Infinito, o pensamento do Levinas, causou nele um desconcertamento, né, um desarranjo, ele dizia, né, de modo que ele passou a questionar, a rever tudo aquilo que ele havia aprendido em filosofia. Né, com a obra levinasiana, com Totalidade e Infinito, ele passou a ter um outro olhar sobre a história da filosofia e sobre a própria filosofia. A reação foi mais ou menos essa que outros também tinham. Achavam que o original era o Dussel, não o Levinas. Tanto que quando eu comecei a falar um pouco de Levinas no primeiro tempo, quando eu cheguei, alguns que estavam fazendo algum trabalho sobre Dussel disseram, mas isso aí ele tirou do Dussel. Estava invertida a recepção. Chega primeiro, né? Eu acho que Dussel acaba... Depois, as mesmas pessoas voltaram atrás, quando conseguiram se dar conta de que a fonte era o Levinas, não o Dussel. As categorias formais é puro Levinas, no primeiro momento do Dussel. Primeiro momento, depois ele foi para outros caminhos também. Mas, de qualquer forma, isso para mim ficou claro que era um pensamento com categorias importantes para o pensamento latino-americano. Também penso que a ética da alteridade, assim como proposta por Levinas, me parece que ela é um terreno fértil para a gente pensar esse decolonialismo da filosofia também, né? Abrir para a gente entender que a gente não pode mais praticar essa morte de um saber que não é o nosso saber. Então a gente tem aí um saber das filosofias ameríndias, da filosofia africana, fazer um diálogo, né, entre essas perspectivas de ver o mundo. Me parece que a ética da alteridade, como Levinas propõe, pode ser um terreno fértil para isso. O que tu acha? E aí, assim, na minha concepção, para mim, Levinas, nesse contexto aí, sem Dussel, não dá. Então, Dussel fez essa passagem, ninguém fez como ele, o brilho dele, toda a concretude de Henrique Dussel, né? Então, e ele levou isso de Levinas e conseguiu fazer essa conexão que eu estou falando. Agora tem outras conexões que você pode fazer no âmbito ambiental, no âmbito mais do trauma que a gente está vivendo no mundo, etc. Outros âmbitos, mas aí você fala, logo me vem um Henrique Dussel, né, sem negar também outras conexões como Paulo Freire, conexões raciais que se deva fazer, indígenas, todas essas que vão nesse bojo aí desses autores engajados.